Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, galera, beleza? Sejam sempre todos bem-vindos. Vamos falar nesse vídeo aqui, agora vídeo de informação, hein, galera? E a gente vai falar nesse vídeo aqui que é o seguinte, hein? Os clubes aí pedindo para reduzir o número de estrangeiros aí no Campeonato Brasileiro. Vou trazer detalhes aqui para vocês aí do que vai acontecer, o que pode acontecer, né? E também os clubes estudam em reduzir, inclusive, o número de times que serão rebaixados aí também nos campeonatos brasileiros, beleza? Divisão também de cotas maiores para os clubes, dos parceiros, as receitas também de cota de TV, entre outras coisas aí que estão sendo discutidas aí, como a criação de uma liga aí no futebol brasileiro. A gente vai contar detalhes já já, beleza? E o Zubeldia pediu mais um reforço para a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo deve trazer esse reforço e pede para que o Zubeldia seja um treinador diferente. A gente vive falando isso aqui, a gente vai comentar disso também, beleza? Alan Franco, ele mesmo, hein, que ainda não renovou o contrato, vai a campo, galera. Ele treinou hoje, hein? Então, o zagueirão nosso aí tá inteiraço aí, beleza? Só que por outro lado, o Lucas segue fora ainda. Então, já peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Depois dessa introdução, a gente vai contar detalhes aqui. E falar em detalhes, olha só, galera. Após a eliminação contra o Palmeiras, né? Ontem, hoje, tava um clima ruim, apesar da parte de manhã, agora a gente já começa a ficar mais leve. Vocês acreditam que eu esqueci, cara, de tirar um baratinho com o rival, um barato com o Corinthians? Eu esqueci no vídeo de hoje cedo, eu esqueci de comentar que o Corinthians foi eliminado e conseguiu a tri-eliminação na fase de grupo aí, né? Na pré-Libertadores. Olha só, hein, o Corinthians. E os caras que trouxeram o Depay e não sei o que mais, e montou um time para jogar Libertadores. Os caras não vão nem para a fase de grupos da Libertadores. Falar nisso, a fase de grupo da Libertadores aí, o sorteio vai acontecer na segunda-feira à tarde, na sede da Conmebol. A gente, inclusive, vai fazer live, então assim, não perca nada. Pois é, deixa a sua risada, deixa seu comentário aí também sobre o rival. O nosso ânimo vai melhorando, o Corinthians está fora da Libertadores. Tá certo, vai disputar a final do Campeonato Paulista. Aí eu pergunto para vocês, assim, aquelas perguntinhas que eu gosto de fazer, galera. O que vale mais se fosse o São Paulo? Ó, se fosse o São Paulo, para você, seria mais interessante o São Paulo ser campeão paulista ou disputar a Libertadores? Não estou falando de ganhar. Ou estar na fase de grupo da Libertadores. Olha que legal. Comenta aí, o que vocês acham, beleza? Deixa eu trazer agora para vocês, então, sobre o Alan Franco e sobre o Lucas Moura. O Alan Franco, exatamente, foi a treino hoje, foi para o treino, treinou normalmente aí com os companheiros. O Alan Franco está recuperado aí do trauma que ele teve no braço, então tá de boa, tá? Não teve restrição nenhuma aí, só foi uma pancada aí, o jogador tá ok. O Lucas Moura ainda continua fazendo fortalecimento, trabalho no joelho ali, galera. Então, o Lucas ainda o departamento médico do São Paulo, melhor dizendo, ainda não deu prazo, tá? Dizem que não é nada sério, mas assim, ele precisa se cuidar e o departamento médico do São Paulo está observando de perto. Assim que ele tiver condições, ele vai para treino e a gente vai acompanhar aqui também apurando, beleza? Falar no departamento médico do São Paulo, o zagueiro Igor Júlio, ele mesmo, de 28 anos, que é do Brighton, lá da Inglaterra, né? Ele que inclusive está na foto aí da capa, ele esteve aí fazendo um tratamento no CT da Barra Funda, no Refis Plus, né? E aí eu vi até algumas pessoas dizendo que o São Paulo tem interesse no zagueiro, ele está fazendo recuperação, a mesma coisa do Sabino, depois o São Paulo pode contratá-lo. Bem, pelo menos o que eu apurei, nada disso, galera. Acontece que é o seguinte, acho que é Brighton, lá da Inglaterra, tá? Ele acabou pagando, junto à Fiorentina, 16 milhões e meio de euros. Ele tem contrato lá com o time inglês até final de 2027, ou seja, aí, ó, joga mais de 2 anos ainda, 25, 26, 27, quase 3 anos aí de contrato praticamente. Então o São Paulo não tem bala para trazer esse zagueiro não. Lógico, né, galera? A não ser que fosse um negócio de empréstimo, mas nesse momento, inclusive, o zagueiro agradeceu aí as instalações do São Paulo. Ele comentou que já tinha ouvido falar que eram muito boas lá, né? As referências
lá do Refis Plus, e ele que inclusive se surpreendeu, ele falou que ficou além das expectativas. Tá aí, informação para vocês então, o zagueirão aí, o Igor Júlio, brasileiro, que veio fazer a sua recuperação aí no Refis Plus, já está retornando para a Europa, inclusive acho que ele iria hoje, no dia 13/3/2025, retornando lá para a Inglaterra, tá aí. Eu vi alguns vídeos dele, cara, o cara é um armário, hein? Gigante. Sabe que ele lembra o Kleber, né? Lembra do Kleber? Acho que é o Klebão, né? Que jogou no Atlético Mineiro, depois foi pro Palmeiras, jogou na seleção. Lembra o estilo armarão, assim, né? O Klebão era desse jeito, então esse Igor aí lembra muito ele, beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu separei pra gente falar aqui. Vou falar primeiro falar desse negócio do Campeonato Brasileiro, depois a gente fala do Zubeldia e desse reforço que vai chegar no São Paulo, que deve chegar, né? Não tem como. Olha só, gente, é verdade, tá? Os clubes estão discutindo formar uma liga, dessa vez para ver se vai, porque até o momento eles já discutiram muito isso, eu nunca vi formar essa liga. Agora eles querem que para 2027 aconteça dos clubes do futebol brasileiro eles realizarem o Campeonato Brasileiro, não a CBF. Com isso, os clubes ganhariam mais receitas, tá? A cota de TV, aí teria que ver a cota de TV, já que eles fecharam com a Libra. Isso aí talvez demore um pouco para mudar. Mas a questão dos acordos comerciais, entre outras coisas, publicidade, os clubes querem eles, tá? Eles estão discutindo, inclusive isso aconteceu na terça-feira, na reunião também ali, uns dirigentes já conversando, o dirigente do Flamengo já falou sobre isso, a Leila Pereira, o Júlio Casares, entre os principais dirigentes do futebol brasileiro. Eu confesso para vocês que eu acharia até interessante, se tiver gente competente, realmente fazer uma liga sem contar com a CBF, né, galera? Vamos ver. Olha só, dentre umas opções que eles propuseram aí, que é o seguinte, ó, que eles propuseram, olha só, olha isso. Clubes pedem para reduzir o número de jogadores estrangeiros no Brasileirão. Aí isso, então, se ocorrer, então, a liga criada pelos clubes. Hoje, eu acho que são 9 ou 10. Eles pedem a mudança para 6, por exemplo, tá? E nesse caso aí, por exemplo, hoje o São Paulo tem, acho que 7, se eu não me engano. Se eu esquecer algum aqui, vocês me corrijam aí. O Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Cédric e Enzo Dias. Olha só, toda a linha de defesa do São Paulo, os laterais e os 3 zagueiros, composta aí por estrangeiros. Aí entra mais aqui Bobadilla e Caleri. Se eu estiver esquecendo de mais alguns, me corrijam e deixa aí no chat aí. Então, assim, o que eles querem é reduzir o número de jogadores estrangeiros, tá? Um limite aí também, caindo de 9 aí para 6. E também o número de times rebaixados no Campeonato Brasileiro. O estudo, inclusive o próprio presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, já comentou isso, né? Eu acho que quando o Santos foi rebaixado, se eu não me engano, depois o Marcelo Teixeira, eu acho, que ele até comentou que seria interessante, não é justo, né, com um clube grande, mas enfim, eu acho que cada um tem que ter sua competência. Mas aí aqui a ideia de sair de 4 clubes, tá? E passar a ser 3 clubes. São assuntos debatidos aí nessas comissões, nesses assuntos aí que os dirigentes aí devem abordar nos próximos meses, próximos anos aí, para que a partir de 2027 o Campeonato Brasileiro, então, seja feito aí pelos clubes. Olha, eu espero que dê certo, tá? Mas como que fica, né? Quem que vai ser, por exemplo, eu fico imaginando o presidente de tudo isso, porque precisa, né? Eu acho que muitas vezes entra o clubismo, tem que ser um negócio bem organizado, viu, galera? Senão acho que não dá muito certo, não. Mas essas mudanças aí estão sendo propostas, beleza? Agora vamos para o mercado da bola, então. Tá aí, o Zubeldia pede para a diretoria do São Paulo mais um volante. Eu fui fazer algumas apurações aqui e é o seguinte, a diretoria também pede que o Zubeldia seja um treinador diferente. Em que sentido diferente? Ninguém gostou do Oscar jogar de segundo volante. No entendimento da diretoria, o Oscar não rendeu. Até algumas pessoas da comissão técnica entendem que o Oscar não rendeu como deveria e o Luciano não funcionou nada no esquema do Zubeldia. Então isso é uma mudança que já deve acontecer na estreia do Campeonato Brasileiro, ele não fazendo mais esse esquema. Se ele fizer, ele vai estar confrontando aí a diretoria do São Paulo, tá? Porém, um pouquinho mais ali, por exemplo, o Muricy, que é o coordenador técnico aí, não teria gostado disso também.
Mas o Muricy também nunca foi apto, não, viu, galera? Nunca gostou muito do camisa 10 clássico, esse jogador aí. Convenhamos. Mas a verdade é o seguinte: o treinador é o Zubeldia, né? E o Oscar também não tá muito feliz de jogar de segundo volante, não, tá, galera? O Oscar quer jogar mais próximo à área, porque é um jogador que quer ser mais produtivo no Campeonato Brasileiro. Ele quer ter mais gols, mais assistências. Se ele jogar lá perto dos volantes, dos zagueiros, lá perto dos zagueiros principalmente, aí ele só vai pegar a bola e vai sair com a bola, mas vai faltar, acho que, a efetividade do Oscar lá na frente. Então isso aí já começa a ser descartado, inclusive, pela comissão técnica. A gente vai ver nos treinos e na estreia do São Paulo, tá? O volante que ele pede, um volante dinâmico, esse volante, eu acredito que seja o Thiago Mendes. Porque o São Paulo encaminhou um acordo com o Thiago Mendes. Encaminhou, galera, apalavrado, não assinado. Porque a gente sabe, só vale quando assina, então não dá para cravar nada. Mas o São Paulo, que até o momento eu também não entendi, né? Eu perguntei mais aí para algumas pessoas também, mas também a gente não obteve uma resposta muito concreta, não. Por que não fez um pré-contrato com o Thiago Mendes? A resposta mais plausível, assim, a que mais me convenceu é que é o seguinte: ó, o Thiago Mendes tem um acordo com o São Paulo para que venha jogar no São Paulo no meio do ano. A palavra dele é que vale, não vai fazer pré-contrato, enfim, e ele vai jogar no São Paulo a partir do meio do ano, quando abrir a janela ali do meio do ano. Então, o Thiago Mendes ele tem contrato até acho que 30 de junho lá com o Al Rayyan do Catar, depois ele vai jogar no São Paulo. Aí pergunto mais uma vez, galera, mas vai chegar outro volante? Possivelmente chegue um outro volante ainda. Só que esse outro volante que pode chegar é aqui mesmo do Brasil. Thiago Mendes chega para ser um dos titulares, apesar que é um jogador que tem um salário alto também, deve ter um salário consideravelmente quando chegar no São Paulo. O Luiz Gustavo, gente, vamos ser sinceros, né? O Luiz Gustavo eu acho que não inspira mais confiança, acho que no torcedor, o próprio treinador também, já conversando isso com a diretoria, sabe que não é certeza você contar com o Luiz Gustavo, cara. É um jogador que joga 3 meses, se machuca, fica jogos fora e outra, né? Não dá para contar com o Luiz Gustavo, já com uma idade de 38 anos aí, contar só com ele como primeiro volante. Então, por isso que vai ter mais um volante aí. O Negruti, olha só essa do Negruti. Ah, mas o Negruti subiu para o time principal. O Zubeldia não se encanta com o jogador é uma imposição da diretoria, por isso que ele pediu um outro volante. O Negruti vai ter oportunidade quando for o último, você olhar assim, não tem mais quem colocar. Aí seria o Negruti, porque dentro da comissão técnica, eles entendem também que o Negruti não está pronto. Aquela velha máxima da diretoria de São Paulo, né? Não está pronto. Então, Thiago Mendes é esse jogador aí que tem um acordo com o São Paulo para vir no meio do ano. Já o São Paulo vai buscar, obviamente, aí, né, um novo volante também antes do meio do ano aí para compor elenco também. Já que o Hugo se machucou, o Pablo Maia se machucou e ninguém garante também quando que o Pablo Maia vai retornar e como que ele vai retornar. Então eu acho que é até certo esse planejamento do São Paulo, viu, gente? Eu não sei vocês, comentem aí, deixa o like também, não esquece de comentar e deixar o like. Eu acho importante, sim, trazer um outro jogador também ali para a volância. A gente está falando de 3 competições que o São Paulo vai disputar agora: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. 3 competições. Eu não acho que o São Paulo tenha elenco, galera, para disputar essas 3 competições. Isso me causa um pouquinho assim de insegurança quanto ao elenco do São Paulo. Eu acho o time principal ali, os jogadores, os 11 bons. Os 11 que ficam ali de suplentes ali já me deixa um pouco inseguro. Não tem jogador que decide lá na frente, né? Lá existe eu acho que uma inconsistência. Nos volantes, então, nem se fala. Existe uma inconsistência nos volantes. Os titulares já estão difíceis, já é difícil ter titular, imagina os reservas. Então, tomara que a diretoria consiga, né, agrupar aí, pelo menos o que ela pensa, né, de trazer um ou outro reforço para agrupar e dar ali o Zubeldia em condições e o São Paulo condições de brigar por título também nessa temporada. Repito, a diretoria quer um treinador agora, quer que ele seja diferente, né? Não é ser ousado, vamos colocar todo mundo para frente, não. É ele dar oportunidade, inclusive, para alguns jogadores da base, tá? E ele olhar com mais carinho exatamente para a base, para que não saia desesperadamente também tendo que trazer reforço e não ser utilizado. É por isso que o São Paulo quer um jogador que chegue para ser titular, porque também o entendimento vai trazer um jogador aí que, tipo, sei lá, o Santilongo, o Jamal Lewis, que não vai jogar, tipo esses aí, só para trazer por trazer, é melhor não trazer. E aquele discurso da diretoria, então, as conversas internas.
use a base. A gente precisa que o treinador use a base. O São Paulo está fazendo um trabalho lá de trazer mais jogadores para a base, captar mais jogadores para ver se revela e vende jogadores. Vai precisar que o Zubeldia seja esse treinador. Eu garanto para você. Olha só, eu não coloco a minha mão no fogo, óbvio, mas o entendimento é, se o Zubeldia não conseguir fazer esse tipo de trabalho, ele não será o treinador do São Paulo até o final da temporada. A gente vai poder ver isso aí. Porque o negócio já viu, aperte os cintos, não tem grana, tá? Tem investidor para chegar na base. Precisa revelar e vender jogadores. Não vai dar para o Zubeldia querer só jogador veterano, só jogador que ele acha que vale a pena. Você tem aí, por exemplo, um exemplo claro, o Luciano, que deve estar de saída do time, não de saída do São Paulo, pelo menos no primeiro momento. Pode ser que ele saia na janela de transferência, mas o Luciano perdeu espaço no Campeonato Paulista e vai perder espaço agora no Campeonato Brasileiro. Repito, galera, o Oscar não quer jogar de volante e a diretoria do São Paulo, ninguém está contente com o jogador que eles trouxeram, o mais caro, o mais técnico, o jogador que veio para ser esse camisa 10, ele ser recuado para jogar praticamente na zaga, correndo atrás de atacante, de pontas, igual ele estava fazendo lá no jogo contra o Palmeiras em um determinado momento. Essa não é a ideia com o Oscar. O Oscar veio para ser o cara que vai dar uma assistência para o Caleri, para o Lucas, para o André Silva, até propriamente para o Luciano. O Oscar não veio para fazer a função ali do Pablo Maia, né, o Zubeldia? Convenhamos? Então a gente vai apurar, a gente vai acompanhar e dia a dia, com certeza, a gente vai estar trazendo isso aqui também, beleza? Deixa a sua risadinha aí do rival, galera. Tri-rebaixado na primeira fase, aí na fase pré-Libertadores. Que bom, que maravilha, que bom. Mas responda a pergunta que eu fiz no início aí, beleza? Se você puder participar. Você prefere que o São Paulo entre na fase de grupo da Libertadores ou você prefere que o São Paulo fosse campeão paulista? Um dos dois. Comenta aí. Tamo junto. Forte abraço. Amanhã a gente volta, como sempre, galera. Vamos, São Paulo.